O Senhor vem fechar esse culto com a palavra principal, onde o tema é: o que acontece quando você se compromete com Deus? Então, se não é Deus falando nesse lugar, eu não sei o que é. Então eu peço para você abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo número 10. Nós vamos ler do 1 ao 13. Daniel, capítulo 10, nós vamos ler do 1 ao 13. Amém. Glória a Deus. Amém. Daniel, capítulo 10, a partir do verso 1 diz assim, No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência daquela visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejado eu não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Efaz. O seu corpo era como um berijo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentimento, rosto em terra. E eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e a palma das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vos dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, se você puder, mantenha esse texto aberto, porque a gente vai utilizar ele ao longo da pregação. Então, Daniel capítulo 10, nós acabamos de ver uma experiência que Daniel teve com Deus. E o tema dessa mensagem, eu repito, para que os irmãos entendam, o tema dessa ministração é: o que acontece quando você se compromete com Deus? É muito claro quando nós pregamos que nós, igreja, precisamos nos comprometer com Deus. Porém, além de entender o que eu tenho que me comprometer, é necessário também que eu tenha entendimento do que acontece quando eu me comprometo. Irmãos, e a palavra nos mostra a vida de Daniel. Se nós formos em Daniel capítulo 6, no verso de número 10, a palavra de Deus fala que Daniel era um homem que continuamente orava 3 vezes ao dia de joelhos. Não tem como eu começar uma pregação a respeito de comprometimento com Deus se eu não falar a respeito da vida de Daniel. E em Daniel 6:10, a Bíblia deixa bem claro que aquele homem era um homem muito comprometido com o Senhor. E como que era expresso, como que era mostrado, como que era revelado o comprometimento que Daniel tinha com Deus? O comprometimento que Daniel tinha com Deus era um comprometimento tão grande, irmãos, que está escriturado na palavra, que ele orava de joelhos 3 vezes ao dia no teu quarto. Então isso significa que Deus escriturou na palavra, para ficar bem claro para mim e para você, o que é comprometimento com Deus e o que não é comprometimento com Deus. Porque muitos cristãos acham que porque oram 5 minutos pela manhã, fazem oração do Pai Nosso, já são comprometidos com Deus. E o Senhor nos mostra que o verdadeiro comprometimento está espelhado na vida de Daniel.
Eu não estou falando para você orar 3 vezes por dia, mas o que eu estou falando é, se esforça um pouco mais, porque o grau de Deus de comprometimento não é o grau que você tem, é o grau que Daniel teve. O Senhor, Ele é comparativo, tanto que quando o diabo se apresentou para ele, ele falou para o diabo: tens visto o meu servo Jó? Ou seja, o Senhor está falando, está vendo entre todos os homens, aquele ali chama a minha atenção. O Senhor compara Jó com o resto dos homens e fala, aquele ali tem um mistério com ele. E a palavra fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Porém, um pouquinho mais para frente, a Bíblia também mostra que Jó continuamente a Deus orava pela madrugada em prol dos seus filhos. Então, quando a gente olha o grau de comprometimento, o Senhor nos mostra Jó, homem que, segundo a Bíblia, continuamente orava de madrugada pelos seus filhos. E quando a gente olha para a vida de Daniel, era um homem que continuamente orava 3 vezes ao dia de joelhos no seu quarto. Então eu quero nessa noite chamar a tua atenção para um grau de comprometimento maior com o Senhor. Eu quero que nessa noite você saia dessa igreja incomodado e queira se comprometer mais com Deus. Todas as vezes que no teu quarto você dobrar o joelho por 5 minutos e fazer aquela oração mais ou menos do Pai Nosso, se lembre que Daniel orava 3 vezes ao dia ajoelhado. E não pense você que ele era pouco atarefado, não, porque ele tinha muita tarefa. Ele cuidava, irmão José, de um palácio. E às vezes a gente só tem a nossa casa para cuidar e não tem esse grau de comprometimento. E a Bíblia nos mostra que Daniel tinha um palácio para cuidar. Era o braço direito do rei. E 3 vezes ao dia ele estava de joelho buscando a face do Senhor. Então o que nós fazemos para Deus, perto do que Daniel fez, não é nada. Hoje o tema da palavra não é para repreender você. Eu só estou contextualizando, mostrando que nós precisamos ter um comprometimento. Acabou. Daqui para frente eu vou te mostrar o que acontece quando você verdadeiramente se compromete com Deus. O que acontece é que às vezes nós cristãos queremos colher um resultado, queremos colher um fruto que só vai acontecer quando nós plantarmos a árvore do comprometimento. O pastor Terry acabou de falar sobre videira, sobre fruto, e nós, para colhermos o fruto, precisamos plantar a árvore do comprometimento com Deus. E uma vez que você entendeu que você precisa se comprometer mais, e que Daniel era um homem tão comprometido com Deus, que ele orava de joelho 3 vezes ao dia, a gente pode começar a se aprofundar no tema da palavra. O que acontece quando você se compromete com Deus? E Daniel 10:1 diz assim, Daniel, ele está ali no tempo do rei da Pérsia, e a palavra fala que ele teve uma visão. Ele teve uma visão. A palavra nos mostra, irmão José, que Daniel está na beira de um rio e ele vê um anjo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que quando você se compromete com Deus, você começa a ter experiências espirituais. A palavra nos mostra que Daniel é um homem comprometido com Deus. E a Bíblia nos mostra no capítulo 10 que o homem comprometido viu um anjo. A palavra fala que ele não somente viu um anjo, mas ele viu, conversou, o anjo tocou nele e o anjo revelou a ele o mistério ao qual ele desceu para entregar. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você sobre o que acontece quando você se compromete com Deus. Quando você se compromete com Deus, você passa a ter experiências espirituais. Se você está anotando, anota isso. Uma das coisas que acontece quando você se compromete com Deus é você passar a ter experiências espirituais. Daniel era um homem comprometido e ele teve experiência espiritual. Viu um anjo, tocou em anjo, o anjo tocou nele e ele teve uma revelação falada pela boca do anjo, ou seja, ele teve experiência espiritual. Olha aqui para mim. Daniel colheu o fruto da experiência espiritual
quando no quarto dele ele plantou a árvore do comprometimento. Isso nos mostra que se o Douglas ainda não teve experiências espirituais, é porque o Douglas precisa regar mais a árvore do comprometimento. Próximo tópico. Glórias a Deus. A palavra nos fala, ainda em Daniel 10, do verso 2 ao 4, o seguinte. A palavra nos mostra, irmãos, se você deixou aberto aí, no verso 2 está dizendo assim, ó: naquele dia, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. A palavra fala que está Daniel pranteando, chorando e sofrendo. Meu Deus. E no verso 5, a palavra nos mostra: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Você percebe o contraste que tem na palavra? No verso 2 está Daniel por 3 semanas completas, ou seja, 21 dias, chorando, sofrendo, apanhando, em luta e em prova. E no verso 5, o mesmo homem que estava sofrendo, em luta, em pranto, em prova, é visitado por alguém. Aleluia. Pega isso aqui que eu vou liberar nessa hora. Quando você se compromete com Deus, mesmo em meio à tristeza, Deus manda um anjo para te consolar. No verso 2, Daniel está chorando. No verso 2, Daniel está sofrendo. No verso 5, um anjo o visita. Glórias a Deus. Quando você planta a árvore do comprometimento com Deus, quando você semeia e rega, eu estou cheio de Deus aqui. Quando você semeia e rega a árvore do comprometimento, do compromisso com Deus, como fruto você colhe no momento da tristeza, da luta e da prova, você é consolado por um anjo. Então, se você está passando por luta, por prova, por dor, por aflição, e você não se sente consolado, rega a árvore do comprometimento. Ele está sofrendo, irmã Marcela. Não é por 2 dias, não é. É por 1 semana, não é. 21 dias pranteando copiosamente, sofrendo, passando por luta, por prova, aflito. Mas no verso 5, aquele homem, irmã Kelly, que 3 vezes por dia orava ao Senhor, naquele momento de tristeza, é visitado por um anjo. Isso me mostra e te mostra que quando eu me comprometo com Deus, mesmo em meio à tristeza, Ele manda um anjo para me consolar. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. Vamos trazer para essa palavra: o anjo do Senhor acampa ao redor de quem se compromete com Deus. Está precisando de consolo, irmão? Meu Deus, aleluia. Está precisando de consolo, irmã? Tem um anjo preparado para te consolar. Aleluia. Mas ele só vai ser despachado do céu quando você se comprometer com Deus. Aleluia. Deus não deixa, irmã Kelly, nenhum filho comprometido sem consolo de anjo. Glória a Deus. A palavra nos mostra, um pouquinho mais à frente, em Daniel 10, no verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo, igreja. Daniel 10, 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Vamos ler de novo. Daniel 10, 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. A palavra nos mostra que Daniel está passando por uma luta, uma prova, uma dificuldade, e ele se depara com a visita de um anjo à beira de um rio. E a palavra nos mostra que Daniel, ele estava acompanhado.
ele tinha muitos varões junto com ele. Mas no momento em que ele estava, irmão José, de frente para aquele rio, o anjo aparece e só ele vê. Glória a Deus. Daniel é um homem que 3 vezes por dia ora. 3 vezes por dia busca a face do Senhor. 3 vezes por dia está comprometido com o Pai. Na hora que o anjo aparece para quem? Tem gente querendo colher experiência espiritual sem plantar no quarto oração. Meu Deus. Aleluia. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você acha que Daniel andava com um homem ímpio? Você acha que Daniel andava com um homem blasfemo? Você acha que Daniel andava com rodinha de escarnecedores? Daniel era homem de Deus. E a palavra fala que ali naquele rio ele não estava sozinho, estava acompanhado. Então eu posso imaginar que tinha crente junto com ele. A palavra nos mostra que ele era um homem escolhido. E homem escolhido anda com pessoas escolhidas. E a palavra nos mostra que, irmã Kelly, pelo menos um crente tinha com ele. Pelo menos um crente estava ali do lado. Só que é engraçado que podia ter crente ali com ele, só que quando o anjo aparece, o outro crente não vê. Tem gente querendo ter experiência. Tem gente querendo ter consolo. Meu Deus, aleluia. Tem gente querendo ter visão e revelação, sem plantar no quarto que Daniel planta. Outro ponto muito importante, irmãos, é o seguinte: o anjo aparece no rio, Daniel olha, Daniel vê. Quem está com Daniel nada vê e nada olha. Isso nos mostra que quando você se compromete com Deus, Deus te dá olhos espirituais para que você passe a enxergar coisas que o homem natural não é capaz de ver. Está Daniel e outros homens junto com ele. O anjo aparece, só Daniel vê. Porque quando você se compromete com Deus, Deus te dá olhos espirituais e você começa a enxergar coisas que o homem natural não é capaz de ver. Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Meu Deus. Sabe o que significa, irmã? Meu Deus. Que às vezes a pessoa está do seu lado, mas ela não crê na cura. Às vezes ela está do teu lado, mas ela não crê no milagre. Meu Deus. Às vezes ela é do ciclo de oração junto com você, mas ela não profere a mesma fé que a tua. Só que a Bíblia está dizendo que quem é comprometido com Deus recebe olhos espirituais e começa a enxergar coisas espirituais que os olhos carnais não são capazes de ver. Então para de dar ouvido para quem está do teu lado. A pessoa não está enxergando porque ela não está plantando comprometimento. A pessoa não está vendo porque ela não está plantando comprometimento. Então pare de querer cobrar olhos espirituais de pessoas que ainda andam no nível da carne. Meu Deus. É verdade. Daniel não estava acompanhado de ímpio, estava acompanhado de crente na beira daquele rio. Quando o anjo chega, é ele que vê. Quando o anjo revela, é ele que escuta. Aleluia. Quando o anjo entrega, é ele que recebe. Porque ele tinha um comprometimento com Deus. E por ele ter um comprometimento com Deus, quem tem comprometimento com Deus recebe olhos espirituais e começa a enxergar coisas que o homem natural não é capaz de enxergar. Meu Deus. Aleluia. Então, se Deus te mostrou, confia na visão e não no que você está ouvindo. O anjo dá uma visão, Daniel confia. E a palavra não mostra Daniel dando ouvido nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito. Ele confiou na visão que ele teve.
Deus tem mostrado algo para alguém nessa igreja. Meu Deus. Deus tem mostrado uma coisa para alguém nessa igreja. Só que as pessoas que estão do seu lado falam assim: acho que não. Deus entregou uma revelação nítida para alguém nessa igreja, apontando o destino, apontando o futuro, apontando o caminho. Só que essa pessoa, ao invés de confiar na visão, ela está dando ouvido para quem está do lado dela. E Deus está falando para você nessa noite, presta atenção, Deus está falando para você nessa noite: não escuta ela, confia na visão. Olha aqui, ela não está vendo, porque ela não recebeu olhos espirituais, porque ela não se comprometeu. Meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra nos mostra um pouco mais para frente que quando o anjo aparece e Daniel vê aquele anjo, ele não aguenta. Ele cai de joelho, ele se prostra e a força de Daniel vai embora. A palavra fala que Daniel caiu como morto em terra. A Bíblia fala que ele caiu com o seu rosto em terra. Quando ele teve a visão, o próprio Daniel no texto fala que as forças dele foram embora. E ele caiu como morto, com o seu rosto em terra. Pau. E aí a palavra fala que o anjo toca nele caído. E ao tocar do anjo, ele fica de joelho sobre os teus pés e levanta. Mas irmão, o que isso significa? Significa que quando você se compromete com Deus, você não caminha mais na tua força, mas na força do Senhor. Daniel tem a visão, Daniel tem a experiência, ele cai, o anjo toca e ele levanta. Eu vou repetir para você que não pegou e nem anotou. Quando você se compromete com Deus, você não anda mais na tua força, você passa a andar na força do Senhor. Daniel ali na força dele, irmãnice, ele não tinha mais para onde ir. Na força dele ele não dava, na força dele ele não ficava de pé. Era tamanha glória, irmãozinho, que ele caiu com a cara no pó. Só que ele não era um homem que orava 5 minutos. Ele não era um homem que comia o banquete de Nabucodonosor. Ele não fumava um charuto com Nabucodonosor, tomava um vinho, não. Dá legume. Ah, mas fez uma estátua, só pode orar para a estátua. O quê? Eu vou para minha casa e vou orar 3 vezes por dia. A Bíblia fala que entraram na casa dele e viram ele orando, sabe por quê? Porta aberta, não tem medo de ninguém. Ah, mas saiu um decreto que só pode orar para uma estátua, e quem for pego orando que não seja para estátua, mas para qualquer Deus, vai ser cova de leão. Eu vou orar 3 vezes por dia. Ah, mas eu vou trancar a porta? Não, é porta aberta. Quem se compromete com Deus não tem nada a temer. Aleluia, Senhor. Na força dele não dava, na energia dele não dava, mas ele era comprometido. E o anjo, tocou e ele ficou de pé. Olha aqui para mim. Talvez você entrou nessa igreja se sentindo como Daniel, sem força, sem ânimo, sem vigor, e ao ponto de cair com a cara no pó. Mas o Senhor te diz nessa noite: estou mandando o anjo para te tocar e te botar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso que a gente viu até o momento, o anjo não falou uma palavra ainda. Tudo isso que a gente viu aqui, o anjo ainda não abriu a boca dele. Porém no verso 11, o anjo abre a boca. Se você quiser acompanhar, olha lá, verso 11. É o anjo falando com Daniel. A Bíblia diz: ele me disse, Daniel, homem muito amado. Olha aqui para mim. O anjo olha para Daniel e fala: Daniel, homem muito amado. Coisa linda de Deus, aleluia. Se a sua esposa te ama, é bom. Se o seu marido te ama, é bom. Se o seu filhão te ama,
Mas a Bíblia fala que o anjo fala para Daniel: homem muito amado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aquele anjo para Daniel, oh glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Aquele anjo ali para Daniel é uma boca do céu. É o próprio céu falando com Daniel. E o céu fala com Daniel: homem muito amado. Olha aqui para mim. Quando você se compromete com Deus, o céu passa a te amar. Aleluia, Senhor. Às vezes a gente quer ficar mendigando um amor de tio, de tia, de padrinho, de pai. Ah, meu pai me manda uma mensagem, minha mãe não fala comigo. Ah, gente, pelo amor de Deus. Tira o olho do pai e olha pro pai. Tira o olho do pai e olha pro pai. O anjo chega para Daniel e o anjo, antes de falar qualquer coisa, irmão José, fala assim, ó: homem muito amado. O primeiro recado que o anjo tem para dar não é sobre visão, sobre revelação. O primeiro recado que o anjo tem para dar é amor. O céu te ama, Daniel. E nessa noite, Daniel está sendo um espelho de homem que se compromete. Então significa que o fruto que ele colhe a partir do comprometimento é ser amado pelos céus, trazendo para a minha vida e para a tua vida. A partir do momento que você começar a se comprometer com Deus, você vai passar a ser amado e amada no céu. E esse vazio de sentimento que você tem aí dentro vai ser preenchido pelo amor de Deus. A gente precisa entender que nós somos amados. Porém, não é qualquer um que o anjo toca no ombro e fala assim: homem amado. Não. Meu Deus. O anjo deu nome aos bois. Daniel. Tinha crente com ele do lado do rio. Aí não falou assim: ô Chica, amado no céu. Ô Pedro, amado no céu. Não. Daniel, homem muito amado. Quem se compromete com Deus passa a ser amado pelos céus. Glória a Deus. No verso 12, igreja, presta bastante atenção. Diz assim no verso 12: o anjo então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Eu quero destacar aqui o seguinte: foram ouvidas as tuas palavras. A Bíblia mostra que Daniel é um homem comprometido com Deus, que ora 3 vezes ao dia. E o anjo, quando chega para conversar com Daniel, o anjo fala: desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a entender e se humilhar perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Olha aqui para mim. O anjo é bem claro, irmão José, para Daniel quando fala: desde o primeiro dia em que você se aplicou a compreender e se humilhar. Sabe quando o homem se humilha? Quando ele dobra o joelhinho. Então o anjo está falando com Daniel assim, ó: desde o primeiro dia que você passou a se comprometer, aí a Bíblia coloca uma vírgula, são ouvidas as tuas palavras. Meu Deus. Irmão, o que acontece quando eu me comprometo com Deus? Quem se compromete com Deus tem as suas palavras, ou seja, suas orações ouvidas pelo céu. Aí você pode falar assim: mas eu sinto, irmã Marcela, que ele não me ouve. Rega a árvore do comprometimento. Mas eu sinto, irmã Kelly, que ele não me responde. Irmã Kelly, rega a árvore do comprometimento. Desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração
a compreender e se humilhar perante o Deus. Ou seja, tradução da Bíblia: desde o dia, do primeiro dia que você se comprometeu com Deus, são ouvidas as suas palavras. Então isso nos mostra que se eu até hoje não me comprometi, quando eu me comprometer, as minhas palavras, as minhas orações vão passar a ser ouvidas. Só que olha que coisa fantástica, olha que esperança que a palavra te dá. Se você não tem compromisso com Deus, mas quer hoje passar a ter, o texto me fala que desde o primeiro dia que se comprometeu, a sua voz foi ouvida. Se você não foi comprometido até hoje, mas hoje, seu primeiro dia que você se compromete a mudar, é a partir de hoje que a tua voz vai ser ouvida no céu. A Bíblia não fala que Daniel, irmão, teve que fazer uma campanha de comprometimento para ser ouvido. Desde o primeiro dia que ele se entregou e falou assim: eu vou me comprometer, irmão Marcelo, eu vou mudar minha vida, eu vou me comprometer com Deus. Desde aquele dia, a voz dele foi ouvida no céu. Isso significa que se você não tem comprometimento nenhum, se hoje for o dia primeiro, desde o primeiro dia a sua voz vai ser ouvida, irmão José. Então aqui nós temos duas portas abertas para nós. A primeira porta é: se eu me comprometer com Deus, biblicamente, a minha palavra, a minha voz vai ser ouvida no céu. Isso já é um milagre. Porém, tem uma segunda porta aberta, que é: se eu ainda não sou comprometido, se eu tomo a decisão de hoje ser o primeiro dia de eu me comprometer, o anjo falou: desde o primeiro dia que você se comprometeu, filho, a gente está te ouvindo aqui em cima. Não precisa de campanha, não precisa de semana, nem meses, nem anos. A partir do primeiro dia que você se compromete, o céu se abre para ouvir a tua voz. Glória a Deus. E aí a palavra fala, irmão, que logo depois do anjo falar para Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste seu coração a compreender e humilhar-te perante o Senhor, são ouvidas as suas palavras. A Bíblia coloca uma vírgula e o anjo fala para ele: e eu vim por causa das suas palavras. Olha aqui para mim. O anjo olha para Daniel e fala: e eu vim por causa das suas palavras. Presta atenção. Isso significa que quando você se compromete com Deus, o céu começa a se movimentar ao seu favor. O anjo olha para Daniel e fala assim: desde o primeiro dia em que você se comprometeu, as suas palavras são ouvidas. Mas não para aí, não para aí, Daniel. Por causa das suas palavras eu vim. Isso significa, igreja, que se você se comprometer com Deus, o céu vai começar a se movimentar ao seu favor. A palavra mostra que Daniel era um homem comprometido, e pelo comprometimento dele, o céu começou a se movimentar, e anjos começaram a ser despachados. Eu estou pregando aqui para você o que acontece quando você se compromete. Se você não quer isso, lindão e lindona, segue a sua vida, mas eu quero. Se você quer achar que o que eu estou pregando aqui para você é uma fábula, é uma história, é uma mentira, virar tuas costas e ir para tua casa e não botar confiança nisso, vai! Eu não estou nem aí. Eu mato e morro por essa palavra. E eu confio nela até o final. Então, se ela está falando que Daniel é um homem comprometido, e pela palavra dele, pelo comprometimento dele, o anjo veio. Quando você se compromete, o céu começa a se movimentar ao seu favor. Só que nessa noite você tem a escolha, meu amigo. Hoje tu tens a escolha. Achamos mais um varão para o ministério de louvor. Hoje você tem a escolha, filhona. Hoje você tem a escolha, filhão. Vai acreditar nisso aqui ou não vai? Tomou banho, pôs a roupa, feriado, pegou o carro, veio para a igreja. Quando acreditar no que está sendo pregado, fica em
casa. Vamos lá. Quando você se compromete, o céu começa a se movimentar ao seu favor. Daniel era um homem comprometido, e a palavra fala: por suas palavras, por sua oração, eu vim. Então o anjo só veio porque ele comprometeu. O anjo só veio porque ele aplicou o coração. O anjo só veio quando ele se humilhou. Aquele que pede, recebe. O que busca, o que encontra. E aquele que bate, vai ser aberta. Você está querendo que Deus faça. Você está esperando Deus fazer. Mas enquanto você não se mexer, o céu não vai se mover ao seu favor. Você se compromete e o céu se movimenta. Você bate e o céu abre. Você busca e o céu permite que você encontre. Mas pelo amor de Deus, vai fazer sua parte. Aleluias. Presta atenção nisso aqui, ó. Que isso aqui é poderoso para a tua vida. A Bíblia fala ali no verso 2 de Daniel 10. O seguinte, ó, Daniel 10, 2. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Está mostrando que Daniel estava sofrendo e chorando por 21 dias, 3 semanas. Agora, pelo amor de Deus, olha no verso 13 aí. Dá uma olhadinha no verso 13. No verso 13, é o anjo respondendo a Daniel. Verso 13. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. Igreja, Daniel 10, 2. Daniel sofre por 21 dias. Daniel 10, 13. O anjo fala: os príncipes da Pérsia me resistiram por 21 dias. Isso significa que Deus não brinca em serviço para te ajudar. Olha aqui para mim, para você compreender esse mistério profundo aqui. A Bíblia fala que Daniel estava sofrendo, passando por luta, prova, dificuldade, aflição por 21 dias. No verso 13, a Bíblia fala que o anjo está dizendo para Daniel: o rei da Pérsia me resistiu por 21 dias. 21 dias de sofrimento, 21 dias que o anjo foi despachado do céu. Isso significa que quando você se compromete com Deus, o socorro do céu é imediato. Vou repetir. Isso significa que para quem é comprometido com Deus, o socorro do céu é imediato. Tem Daniel sofrendo por 21 dias, e o anjo, quando chega, fala assim: Daniel, deixa eu arrumar a espada. Há 21 dias eu estou brigando com o rei da Pérsia para vir te ajudar. Sabe o que está escondido aqui? Desde o primeiro dia do teu sofrimento eu fui despachado para vir. É fácil entender. 21 dias de choro, 21 dias de luta do anjo. O Senhor olhou para o céu, viu o filho dele chorar e falou assim: anjo, pega a espada, se toca e desce. Porque para quem se compromete, o socorro é imediato. Deus não deixou Daniel sofrendo 1, 2, 3, 7, 20. Não. No primeiro dia, irmão José, Deus já mandou o socorro imediato do anjo. Quem se compromete recebe socorro imediato. Se foi 21 dias de choro e 21 dias para o anjo chegar, no primeiro dia de choro, o anjo desceu. Isso significa que se o sofrimento ainda não foi embora, irmãnice, não significa que o céu não começou a se movimentar. Só significa que o anjo ainda não chegou. Já foi despachado, irmãos.
O anjo já botou a popona e disse: glória. O anjo já desceu. Ele só ainda não chegou, pastor. Irmã, Deus lembra do dia 1 desse sofrimento. Irmão, Deus lembra do primeiro dia dessa luta. E no primeiro dia ele olhou do céu e falou: Daniel, o do quarto? O de 3 vezes de joelho? Anjo, não deixa o dia raiar não, filho. Desce. Vai. Quem se compromete comigo, eu não tardo em despachar o socorro. Glórias a Deus, obrigada, Senhor. Aleluia. Porém, o socorro saiu no dia 1 do sofrimento, porque Deus não tarda em encaminhar socorro para quem se compromete. Porém, o anjo ficou 21 dias brigando com o inferno para chegar e entregar a revelação para Daniel. Isso significa que não é que o socorro não está a caminho, o teu socorro está brigando. O teu socorro não ficou não, o teu socorro está em vias de. Só que só você não entendeu ainda, irmã Kelly, que a guerra é espiritual. Ou você acha que Deus despacha o anjo e o Satanás e o demônio assim, deixa o anjo passar, tá levando a vitória da irmã Rosângela. O que, filho? Eles vão para cima. O Senhor escolheu um anjo e mandou esse anjo escolhido levar a vitória para Daniel. Só que mesmo sendo um anjo escolhido, ele teve que brigar por 21 dias. E a palavra fala que ele não deu conta sozinho. Teve que descer Miguel e lutar a luta junto com ele. O que isso significa? Onde esse irmão está querendo chegar? Quando você se compromete com Deus, ainda que se levante uma guerra espiritual contra você e contra a sua vida, você vai sair vencedor, porque o céu não perde uma batalha. Glória a Deus! A gente vê que o anjo foi despachado, o anjo está a caminho, mas para quem o anjo foi entregar a resposta, pastor Sérgio? Não é um preguiçoso, não é um homem espiritual, é um homem de oração, uma mulher de oração. Sabe o que Deus está gritando para Satanás e seus demônios através dessa palavra? Vocês podem rugir, vocês podem morder, vocês podem arranhar, mas para quem está comprometido comigo, pode até ter batalha, mas eu não perco. Se compromete com Deus, que o diabo pode até rugir, o diabo pode até tirar a espada, ele pode até querer bater de frente, mas com quem é comprometido, Deus entra com providência e ele não perde uma batalha espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou ler o que eu escrevi aqui para você guardar no teu coração. Quando você se compromete com Deus, ainda que se levante uma guerra espiritual contra a sua vida, você vai sair vencedor, porque o céu nunca perde uma batalha. Oh, glória! Aleluia! Acabei. 7h59, glória a Deus. Estou suando aqui, irmão. Você vai conseguir entregar a mensagem? Glória a Deus. Irmãos, olha aqui para mim, para a gente fechar. 1 minuto a gente fecha, O tema dessa... irmão, se tem alguém cochilando aí, acorda. Se tem alguém cochilando, cutuca, que eu vou trazer um resumo da palavra. Aleluia. É a pessoa que dá... Acorda ele pro resumo para ele ir embora alimentar de alguma coisa. O irmão que tá roncando, acorda que agora é resumo, hein? Resumo. Tema: o que acontece quando você se compromete com Deus? Esse é o tema. O que acontece quando você se compromete com Deus? E aí a palavra mostra que o Senhor nos dá o exemplo de um homem comprometido com Deus, e mostra
Daniel. Porque em Daniel 6,10 a Bíblia fala que Daniel era um homem que orava de joelho 3 vezes ao dia. Um homem comprometido. Uma vez que a gente entendeu isso, a gente começa a entrar no que acontece quando o homem se compromete. E a gente viu que o primeiro tópico é: quando você se compromete com Deus, você começa a ter experiências espirituais. Daniel foi o único que teve aquela visão. O anjo falou com ele, ou seja, quando você se compromete, você tem experiências espirituais. Próximo ponto: quando você se compromete com Deus, mesmo em meio à tristeza, Deus manda um anjo para te consolar. A Bíblia mostra que Daniel estava triste, chorando por 7 dias, não, por 14, não, por 21. Mas para quem é comprometido, Deus manda um anjo para socorrer. Próximo tópico, ó. Quando você se compromete com Deus, Deus te dá olhos espirituais e você começa a enxergar coisas que o homem natural não é capaz de ver. A palavra fala que estava Daniel e outros homens junto com ele, mas somente ele teve a visão. E se você na tua vida, Deus te mostrou algo, confia na visão, não no que a pessoa do lado está ouvindo. E por quê? Porque quem se compromete recebe olhos espirituais e começa a enxergar coisas que o homem natural não é capaz de ver. Próximo tópico: quando você se compromete com Deus, você não caminha mais na sua própria força, mas na força do Senhor. A palavra fala que Daniel viu aquele anjo, ele caiu, dado como morto. O anjo toca e fala: levanta, não é na tua força, é na força de Deus. Porque quando você se compromete, você não anda mais na tua força, no teu entendimento, mas na força do Senhor. Próximo tópico. Quando você se compromete com Deus, você passa a ser amado pelo céu. O anjo chega, a primeira coisa que fala é: Daniel, homem muito amado. Se compromete, irmã, que o céu vai passar a te amar. Olha só, quando você se compromete com Deus, as tuas orações passam a ser ouvidas. A palavra fala que o anjo chegou e falou assim: desde o primeiro dia que você se comprometeu, as suas palavras são ouvidas. Quando você se compromete com Deus, o céu começa a se movimentar ao seu favor. O anjo olha para ele e fala: a sua palavra foi ouvida, e por causa da sua palavra eu ouvi. Um homem comprometido, o céu se movimenta a favor dele. Olha só, quando você se compromete com Deus, o socorro vem imediatamente. Daniel ficou 21 dias chorando e o anjo ficou 21 dias para chegar, mas ele foi despachado no primeiro dia. Significa que quem é comprometido com Deus, Deus não tarda em dar socorro. Próximo passo: quando você se compromete com Deus, ainda que se levante uma guerra espiritual contra a sua vida, você vai sair vencedor, porque o céu nunca perde uma batalha. O anjo foi despachado, o anjo saiu, o anjo teve que brigar, mas aquele que ia receber o recado era homem comprometido. Então, irmão José, Deus está falando para o diabo: pode roncar, pode rosnar, pode demorar 21 dias, pode erguer batalha, mas quem está comprometido comigo, eu vou fazer transpassar a batalha e eu vou dar a vitória, porque o céu nunca perde uma guerra. Para quem cochilou, eu fui legal dessa vez. Pense que vai ser sempre assim, não. Você aí no vídeo que cochilou também, só puxou lá pro final, pros últimos 2 minutos. Da próxima não vai ser não, hein? Que Deus nos abençoe grandemente em nome de Jesus.